dia! No programa de hoje você não pode perder sextorção, personal organizer e também uma deliciosa receita no quadro Vamos Cozinhar Brasil. É aqui no SCC SBT. E se existisse um jeito mais humano de cuidar da sua vida financeira? Daqueles que você escolhe entre a tecnologia e o atendimento olho no olho. No Sicredi, o atendimento é próximo, com soluções financeiras ideais para a sua vida. Porque aqui você é sócio da cooperativa. E os resultados financeiros são reinvestidos na sua região, impulsionando a economia local. Venha para o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estamos de volta ao programa Ju Flores Variedades, aqui no SCC SBT. Patrícia, bem-vinda ao programa Ju Flores e vamos falar sobre personal organizer. Obrigada, Ju, por estar aqui no programa. Eu sou a Patrícia Silva, personal organizer, atuo na região de Itapema, Balneário, Camboriú, toda a região de Santa Catarina. E amo o que eu faço e vim falar um pouquinho aqui das minhas habilidades e como eu posso agregar isso na vida de todos. E você está há quanto tempo na profissão? Eu atuo profissionalmente desde 2019, mas de criança eu sempre gostei das minhas gavetinhas lá, tudo separadinho, tudo organizadinho, e vem essa paixão e hoje é a minha profissão. Patrícia, o que é uma personal organizer? É uma profissional de organização personalizada. E há quanto tempo você atua? Desde 2019. E o amor pela profissão? Veio desde criança. Eu sempre gostei das minhas gavetas milimetricamente organizadas, cores, o arco-íris para mim é encantador, que faz parte da organização, mas é desde criança realmente. E o que é a organização? A organização, a maioria das pessoas acredita que a organização é uma gaveta bonita, organizada, separada por cor, vai muito além disso. É mudança profissional, acompanhamento, treinamento de funcionário, organização baby, então é uma infinidade, várias ramificações que tem dentro da organização profissional, que eu consigo atuar. Enfim, eu consigo atender a família toda, né? Toda. Isso. E qual a vantagem que eu tenho em contratar uma personal? A vantagem, hoje a vida de todo mundo é muito corrido. O principal objetivo quando as pessoas me contratam é não querer sair da rotina, é manter a escola do filho, manter a funcionária ali para fazer o almoço, o trabalho não vai ser alterado, então as pessoas os proprietários que contratam não precisam acompanhar a organização, então é um facilitador para a rotina. Claro, né? Porque uma mudança, falando em mudança, tá, gente? Vai um mês mais ou menos para deixar organizado. Se arrisca sozinho. Se arrisca sozinho, né? Então eu quero saber por que eu contrato uma profissional. É um facilitador total, né? Porque você, por exemplo, você tem uma viagem para São Paulo, você precisa fazer uma mudança de uma cidade para outra. Eu faço toda a parte do pré-mudança, que é toda a embalagem, encaixotamento, contratação de transportadora e coloco tudo na casa nova. Então você volta de viagem com a família, né? E você vai ter tua casa montada, né? Aguardando, é só chegar e aproveitar. E como que é o pós-mudança? O pós-mudança, quando eu fiz o pré-mudança, as caixas já vêm todas enumeradas, qual o ambiente que ela vai ser depositada, faço toda a abertura de todas as caixas, aí sim eu inicio a organização, que é as dobras, separar por categoria, por classe. Patrícia, e quais os benefícios? Um dos principais benefícios da organização é você conseguir visualizar tudo que você tem e é uma maneira de economia, porque quando você não visualiza, você acaba comprando repetidas vezes a mesma blusa branca,
Você perde os alimentos por não visualizar ir no mercado e comprar alimentos em excesso. Então, quando você visualiza tudo que você tem dentro da sua própria casa, é uma maneira de economia a longo prazo. Isso torna-se, né, orgânico aí a organização para a vida toda. Patrícia, e o uso de organizadores? É fundamental. Porque tem vários tipos, né? Isso, tem para geladeira, tem para as gavetas, as gavetas de utensílios. Então é fundamental para o cliente, né, que eu for atender, sim, conseguir manter a longo prazo a organização, né? E até pelo espaço, né? De repente na gaveta, no roupeiro. Você otimiza, né? Por exemplo, assim, um organizador de acrílico como esse, você consegue armazenar uma bandeja de ovos. Então gente, ocupa pouquinho. Uma bandeja de ovos com quantos ovos? Com 30 ovos. 30 ovos. Então, quando você otimiza e você tem os organizadores corretos para cada tipo de espaço, você otimiza toda uma residência, né? Com técnicas aí aplicadas. Que maravilha, gente. Olha só. Com 30 ovos. E a Ju, o que faz? A Ju coloca aquela bandeja dentro da geladeira, toma um espaço enorme. Tá aqui, belo organizador. Patrícia, obrigado por ter vindo ao programa hoje, né? E tirar mais dúvidas sobre personal organizer. Eu que agradeço, né? E sigo à disposição para quem tiver alguma dúvida, segue ali meu Instagram, me chame no direct que eu consigo auxiliar todo mundo aí. Obrigada e um ótimo final de semana para você. Para você também, querida. E não saia daí, nós vamos falar sobre sextorção. O que será? Eu já volto com você. Você já pensou sobre a alimentação do seu cãozinho? A gente já! Natural for Pets oferece uma linha completa de alimentos naturais para animais. De volta, programa Ju Flores, Variedades, aqui no SCC SBT. E hoje, gente, teremos culinária aqui no programa com o personal chefe Daniel Ribeiro. Fique até o finalzinho. Mas antes disso, tem um assunto super importante que cada vez mais está acontecendo, né? Que é o sextorção. O que é o sextorção? Porque o golpe está aí e cai quem quer. E hoje nós temos no programa, estamos com o delegado Ricardo Melo, que vai tirar todas as nossas dúvidas. Você não saia daí que eu retorno com você. De volta ao programa Ju Flores Variedades, aqui no SCC SBT. E o meu convidado aqui, Ricardo Melo, delegado de Bombinhas e Porto Belo, tirando algumas dúvidas sobre sextorção. Bom dia, Ricardo. Muito bem-vindo ao programa novamente. Olá, Ju. Prazer estar aqui novamente com você. Estou à disposição sempre. Ricardo, vamos falar para o pessoal de casa o que é sextorção. Então, Ju, assim, é uma fraude que vem acontecendo bastante, recorrentemente, atualmente. É uma ameaça, uma chantagem que golpistas praticam simulando conversas com os jovens. Geralmente as vítimas, elas são homens. E aí simulam pela internet um suposto relacionamento, obtêm fotos íntimas dessas vítimas, desses homens, e aí passam a tentar obter alguma vantagem, geralmente dinheiro. E como não cair no golpe? Então, Ju, assim, o que acontece então nessa fraude, basicamente os autores, eles se passam geralmente por meninas, sim, né? Na internet, em redes sociais como Facebook, Instagram, começam a simular essas conversas interessando por pessoas geralmente de meia idade, 30, 40 anos, e as meninas com aparente idade mais nova, né? Então, simulam, os homens ficam interessados, né, nesse suposto relacionamento. E o grande problema acontece quando geralmente eles passam imagens íntimas, fotos íntimas ou vídeos íntimos. De posse desses dados, né, começa uma segunda fase da fraude, que supostamente pais dessas meninas entram em contato daí com essas vítimas
e passam, olha, mas tu teve um relacionamento, tu tá passando foto íntima para minha filha que é uma menor de idade, tu não sabe que isso é pedofilia, tu sabe que isso é crime, e aí passam a tentar obter algum tipo de vantagem. Ah, agora ela foi internada, ela tá passando por um tratamento psicológico, eu preciso de dinheiro para isso, então. Às vezes vai para uma terceira etapa, que simulam também policiais, delegados, inclusive o meu nome foi já recentemente até utilizado nessa fraude, como delegado Ricardo de Santa Catarina, simulando daí, olha, eu estou aqui com o teu mandado de prisão, se tu não entrar em contato, se tu não realmente encaminhar, e aí começa a pedir dinheiro e etc, né, a gente vai encaminhar esse teu mandado de prisão. E aí para quem não entende, quem é mais leigo, até o próprio jeito de falar, as peças que eles filmam, né, e aí usam assim com logomarca da polícia no fundo, o brasão, simulam lá mandados de prisão, etc. Tudo uma encenação, uma fraude. Só que pensa, Ju, numa situação dessa, a vítima, ela está sendo ameaçada por suposto policial e ela acaba entrando naquela história, porque ela acredita que, nossa, eu estava conversando com a menina, mas eu não sabia que ela era menor de idade. Será que realmente é menor de idade? Mas então tá, eu não quero me complicar, acabam pagando e acabam entrando nessa fraude. E paga uma vez e continua a extorsão. Exatamente, e assim, não acontece só uma vez, porque obviamente o autor ele consegue obter algum tipo de vantagem e ele vai de novo naquela vítima, ele vai querer mais um valor, e aí só que de repente quando acontece essa reiteração é que a vítima para pensar, putz, eu acho que eu posso estar caindo numa fraude então, né? Pode ser um golpe. E aí que resolvem procurar a polícia, tomam coragem, ou às vezes conversam com alguém que tem um contato policial para verificar aquela situação, certificar, e aí percebem que é fraude, né? Então a nossa orientação, qual que é? Obviamente, né, hoje a gente sabe, assim, tem muitos órgãos de controle, etc. Esse tipo de fato, ele não acontece na prática. Então, assim, tem muitos canais. Por exemplo, aqui no estado, né, de Santa Catarina, a gente tem o Disque Denúncia, que é o 181. A gente tem o WhatsApp da Polícia Civil para investigação, que a vítima pode entrar em contato, que é o DDD 48 988440011. Tem as redes sociais para isso também. E a própria delegacia virtual, onde ela pode registrar também no site direto da Polícia Civil ou diretamente numa delegacia. Porque às vezes a vítima tem vergonha de ir pessoalmente até uma delegacia para fazer o registro, né? E não só, eu digo não só de repente vergonha de expor aquela situação, às vezes pode ser uma situação de um relacionamento extraconjugal, sabe? Aquela vítima, aquele homem, por exemplo, tem já um relacionamento e estaria, né, tendo um vínculo íntimo com uma pessoa fora do relacionamento, isso também já é um ponto de sensibilidade, né, para ele expor aquela situação. Às vezes, nossa, mas eu não quero que isso tenha conhecimento da família, eu não quero que isso possa, né, pode gerar algum prejuízo, né, no relacionamento, enfim. Então ele tenta preservar e ele acaba cedendo a essas ameaças, a essa extorsão dos autores, né? Complicado, né, Ricardo? Complicado. Agora eu vou falar sobre algo que eu fiquei sabendo, gente, agora semana passada. Acho que até cheguei a comentar com você, né? Uma moça conheceu um rapaz, namoraram 3 meses, né? E nesses 3 meses de namoro, ela comprou um carro. Incrível, comprou um carro no nome dos dois. E o namorado sumiu. E aí? E não foi do Tinder. Pois é, Ju, até é muito curioso, porque, não sei se tu já viu, tem um documentário muito bacana da Netflix, que foi o documentário mais assistido, inclusive, Golpista do Tinder. Sim. Fica essa dica, você que não assistiu esse documentário ainda, é muito bom. E exatamente, claro, que uma dimensão muito maior, né, de golpes internacionais, ele se passava por milionário do ramo de diamantes, e aí induz diversas vítimas, assim, a manterem um relacionamento, e daqui a pouco ele inventa histórias, né, para obter dinheiro dessas mulheres, né? E é isso que aconteceu, inclusive provavelmente nessa situação que tu narrou, né? Sim. A gente aqui também na região, nesse ano a gente prendeu, junto aqui com a delegacia especializada, a DPCAM de Balneário, um golpista mais ou menos com um golpe parecido, né, que seduzia mulheres. Ele musculoso, negro, um rapaz de idade de aproximadamente 30 anos, mantinha relacionamento com pessoas de uma faixa etária de 40 a 60 anos, mulheres. E carentes, de repente.
carentes, e aí seduzia, falava que era empresário, que era dono de casas noturnas, agenciador de modelos. Então conseguia daí manter, se mudava geralmente para a casa dessas mulheres, mantinha relacionamento e depois passava a solicitar algum tipo de vantagem, de dinheiro, para continuar mantendo aquele relacionamento. Só depois de entregarem grande quantidade de dinheiro é que elas se tocavam, percebiam que tinham caído num golpe. Nessa situação, esse autor ele foi responsabilizado por crimes de ameaça, de lesão corporal, descumprimento de medida protetiva, apropriação de rendimentos de idosos. Então, assim, vários crimes que ensejou, inclusive, a prisão desse investigado lá em Bombinhas. Tá preso. Tá preso. Aí, gente. Ricardo, mais uma vez, obrigado por ter vindo ao programa, né? E venha sempre, vamos tirar essas dúvidas, né? Que acontece, a gente pensa que não, mas as pessoas acabam caindo, né, Ricardo? Infelizmente, assim, cada vez mais... Por mais que a gente leve o assunto, mas cada vez mais acontece. E assim, ó, e é engraçado... Tem que ficar esperto. Isso, porque as pessoas tomam conhecimento dessas fraudes e aí automaticamente os autores têm que inovar, têm que inventar novas histórias e é por isso que a gente está sempre aqui à disposição também para esclarecer. Tá bom, e eles Gil? têm tempo. É verdade. Obrigada, Ricardo, pela sua presença. Sempre bem-vindo ao programa. E você não saia daí. Em seguida eu volto. Você já pensou sobre a alimentação do seu cãozinho? A gente já! Natural for Pets oferece uma linha completa de alimentos naturais para animais. Programa Ju Flores Variedades, aqui no SCC SBT. A partir de hoje, todos os sábados, nós vamos ter o Vamos Cozinhar Brasil. Eu e o Daniel Ribeiro. Daniel, muito bem-vindo mais uma vez ao meu programa. Muito obrigado. E o Daniel obrigado a é todos os personal telespectadores. chefe, gente, maravilhoso. Já te agradeço também a oportunidade e vamos cozinhar. Estamos aqui para isso, né? Vamos cozinhar? Brasil. Vamos cozinhar Brasil. E a primeira receita de hoje, Dan? Então, para a gente começar essa nossa receita, esse nosso quadro, né? Eu pensei em uma coisa que, como já está chegando o verão, já está esquentando, nos últimos dias já tem sido um calorzinho. Então, eu pensei numa coisa simples, refrescante. Tá parecendo um mistério isso aqui. Né? Uau. O que é o que é? O que é o que é? Simples, refrescante. O que é? E que é a cara do verão. Que então, é o? Ceviche. Então, vamos Adoro. começar com ceviche tropical, com frutas cítricas, além do que ele já é cozido no limão. Também vamos colocar uma bergamota, colocar uma manga e vamos desenvolver. Mudar um pouquinho a receita original, trazer um pouquinho ela mais para Floripa. Então vamos lá, o peixe a gente vai usar tilápia. Tá aqui a tilápia. Tilápia ele é um peixe branco, já se nota-se. Ele é um peixe que ele tem a carne bem firme, então ele não é um peixe que se desfaz. Sim. Porque como a gente vai cozinhar ele no limão, ele pode desmanchar. Se for um peixe que tem a carne muito molinha, muito tenra, ali no limão, 15, 20 minutos, ela já começa a desmanchar. E quando a gente morde, perde aquela textura, aquela mordida mesmo, de morder e sentir que tá comendo o peixe. Começar tirando essa beiradinha dela aqui. A gente vai fazer ele assim. Então, ele tem que estar bem aparadinho. Vamos começar cortando a tilápia aqui em tirinhas. Fininhas, né, Dan? Fininhas, assim. Vamos cortar os cubinhos. Cebola roxa. Limão siciliano? O limão siciliano, na receita original, usa-se só o verde, o Tahiti. Só que a gente vai usar o siciliano, que ele é um pouquinho mais leve, então a gente vai intercalar um pouquinho de cada para chegar na acidez perfeita. Tá aí, gente. Nossa, só delícias aqui. Temos aqui também um coco, que eu comprei. Esse coco, eu vou servir o ceviche aqui. Vou te pedir para cortar em cubinhos, não precisa ser muito grande, também não muito pequeno. Médio. Médio. Ô, Dan, tá certinho aqui o corte. Tá perfeito. Olha aqui. E a faca é boa, né? Uau! Ó, gente, preste atenção aqui, ó. Olha. Aqui eu tenho aproximadamente 600 gramas de tilápia, que vai dar aí uns 2 ceviches bem servidos. Ou se for servir como uma entradinha, que muitas vezes a pessoa serve como uma entradinha, como finger food. Então dá para fazer aqui uns 10 finger foodzinhos. 10? Se for naqueles copinhos pequenininhos. Mas para a pessoa comer bem mesmo, comer uma pessoa só, dá para 2 pessoas aqui. 300 gramas para cada um.
Então vou espremer esse limão aqui, um limão inteiro, já foi uma metade, a segunda metade agora. Caso precise, no final eu boto mais um pouquinho. Feito isto, vamos agora sal, um pouquinho de sal. Pimenta do reino, bem pouquinho. Não pode bem ser pouquinho. muito? Não, porque nesse caso aqui, como já vai entrar pimenta dedo de moça, Ah, daí então, ela fica mais forte. vai ficar muito forte. Eu quero sempre mais. Vou botar a bergamota. Dan, e se eu quiser colocar um temperinho verde, assim, tipo uma salsinha? Dá pra colocar, pode. A gente, na verdade, aqui eu vou usar o coentro. Mas tem gente que não gosta de coentro. Eu gosto. Então, mas tem gente que não gosta. Então a pessoa que não gosta, ela pode trocar por salsinha. É até indicado que seja a salsinha. Tá. Porque a salsinha ela tem um sabor, mas não é tão forte quanto o coentro, então ela não vai Certo. roubar muito. Tá. Então vamos misturar aqui. Vamos botar agora um limão siciliano, uma metadezinha. O limão siciliano dá aquela interação com... Ele não é tão forte. Não é tão forte quanto o porque a Tahiti. gente fez com Tahiti, né? Isso. Ele não é tão forte, o aroma o dele que- ele é bem mais cheiroso também. Então, ó, feito isso aqui, vamos reservar, deixar aqui. Nesse processo aqui, com essa mistura, ele já está cozinhando. Tá. Então o peixe ali, ele já está cozinhando, coisa de 10, 15 minutos para estar servindo. Não pode fazer o ceviche e servir daqui 1 hora, porque senão cozinha muito, o limão cozinha. No máximo... Não tem aquela história que, não deixa o limão pegar na mão que vai sair no sol que vai queimar Sim, a pele. é. Queima, de verdade. Sim. O limão queima o alimento. Então, isso aqui não é um peixe cru, não é um sushi. Porque o limão, ele, nesse momento agora, ele está cozinhando a carne. Se passar do tempo, ela vai começar a se desfazer, vai perder a textura. Então, máximo 10 No máximo 10, 15 minutos está servindo e aí tem que comer Tá aí, na hora. gente. Máximo 10, 15 minutos, não mais do que isso. A cebola, a gente vai cortar, tirar aquele miolinho maior aqui dela. Tira a parte aqui do finalzinho, né? E a gente vai cortar ela em meia lua, bem fininha assim, ó. Bem fininha. Então, para ficar assim, ela tem que ficar bem fininha. Esse aqui é o corte que a gente chama de julienne. Julienne. Sabia? Aprendi. Aqui, ó, miudinha, como... Posso mostrar aqui, Dan? Pode? Olha que delícia. Olha. Aí Agora faz suas festas. vamos entrar com a Ah, dedo de moça. que eu não gosto. Ó. Ele fala, ó. Tu gosta de pimenta também? Gosto. Eu gosto de tudo. Né? Ô, Dan, pra que time tu torce? Tem que falar? Nós sei. acabamos de subir para a primeira divisão. sei, Aí, não ó. sei. O que é o que é. O que é o que é? Eu torço pro Vasco da Gama. Felizmente, ultimamente a gente não tem estado muito bem, mas tá melhorando. Subimos agora, estamos voltando para a Série A. Bora. Ó, feito isso aqui, vamos entrar com a cebola. Pegar um punhadinho de cebola. Pode cortar um pouquinho mais, depois vocês vão saber por quê. Porque eu vou decorar no finalzinho com a cebola. Então, ó, coloquei a cebola. Vamos misturar. Acho que esse bol tá ficando pequeno, eu vou passar pro maior. Realmente, né, Dan? 2 pessoas. Não, 2 pessoas aqui é como para servir como um prato. Gente, é certinho, principal. Realmente, como o Dan falou, né? Tu olha ali, é pouquinho, mas realmente rende muito. Rende muito, rende muito. Rende, Já é não um prato consigo comer fácil. sozinha, não. É um prato fácil de fazer. E ele pode ser servido como entrada, ele pode ser servido como prato principal. Vamos colocar um fiozinho de azeite. Você pode perceber que o peixe já está mudando de cor, Ju. Exatamente. Ó, ele era bem branquinho, bem pálido, ó, ele já está ficando um branco mais opaco mesmo. Ó. Ele já está mudando de cor, isso significa que ele já está cozinhando. E agora, por último, menos importante, vamos tentar com a manga. A manga. Não, por último não, tem mais um detalhe, tem o coentro. Tem coentro. Aqui você pode também trocar, não gosto de coentro, salsinha. Pode trocar por salsinha. Salsinha. Manjericão. Manjericão. Hortelã. Hortelã. Sálvia. Sálvia. Então assim, Da a sua folha preferência. de sua preferência. A receita é sua. Essa aqui é uma base, essa aqui é pra você pegar e falar assim, olha, Depois você incrementa. é assim que faz um ceviche. E daqui você vai... Ô Dan, agora pensei, você incrementa. Agora a gente vai entrar com o coentro.
Já deixei ele picadinho. Mais um pouquinho de sal. E eu vou botar mais um pouquinho de pimenta do reino. Ceviche tem, ó, quem gosta muito já de uma picança, dá pra botar gengibre. Adoro. Gengibre fica excelente. Oh, gengibre é bom e faz bem pra saúde também. Excelente. Faz bem pra saúde. Manjericão, bem pra saúde. Tudo que tem aqui é um prato super saudável, gente. É saudável, é fresco, como eu disse, é refrescante. É a cara do verão, pra gente começar. Tá aí. E agora a gente vai partindo agora com as sugestões dos nossos Eu tô telespectadores. pensando que a gente já vai degustar ainda não. Vai, agora é a hora. Agora é a nossa hora. Ó, trouxe um pratinho. Vou botar aqui Gente, tô aqui, ó. um sal grosso. Sal grosso é pra... Afastar mal olhado. Sal grosso afasta. Vou botar o coco que eu trouxe aqui. E agora vamos empatar. Servidinho assim, imagina fazer o... Maravilha. Chamar a namorada em casa. Olha como eu falei aqui, ó. E agora por cima, para finalizar, aquele grão Foi finale. a cebola que você falou a questão. Eu Cebolinha não vou pra colocar isso, tudo, mas depois exatamente. tem a finalização, é isso? Vamos botar elas aqui, fazer como se fosse um... Gente, babando. E agora, Agora, por favor, faça as honras. a pior parte, eu acho eu vou que... no modo cozinheiro. Eu acho que não vai... Gente, eu tô quase no modo cozinheiro aqui. Eu sou suspeita a falar. É refrescante. O sabor, a pimentinha Sem pegar muito, sem queimar. Não tá queimando. e tá com... Gente, e tá com a semente, mas não ardeu, tá? E o Vamos Cozinhar Brasil encerra por aqui. E para a próxima semana, uma nova sugestão para você. É isso aí, Dan? É isso aí, muito obrigado. Mais uma vez agradeço a oportunidade. E a gente aguarda agora as dicas, as sugestões, aliás, dos nossos telespectadores. Vamos mandar. O que eles querem ver por aqui, a gente vai fazer com o maior prazer. Com certeza. Mande sugestões, enfim, que você pensar em comer, o Dan aqui Às vezes tu não precisa nem realiza. mandar, não precisa nem falar assim, eu quero comer essa receita. Pode falar assim, olha, eu gosto desse, como tu falou ali, eu gosto de mandioca. Faz alguma coisa com mandioca. Ou faz alguma coisa com... Eu gosto de mandioca, eu gosto de batata doce, eu gosto de... eu gosto de tudo. Pede, aqui a gente vai montar alguma coisa e vai ficar legal. Tá aí. Aqui, no rodapé, endereço da produção do meu programa Ju Flores Variedades, aqui no SCC SBT. E o quadro Vamos Cozinhar Brasil, comigo e com Daniel Ribeiro. Valeu, amigo! Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Até sábado que vem. Uou!